Eu venho à tribuna nesse momento, senhor presidente, para falar sobre a matéria que nós votamos ontem. O plenário do Senado Federal votou no dia de ontem a nossa proposta, o nosso projeto de decreto legislativo que susta o decreto presidencial de Michel Temer 9394. Decreto presidencial, repito, assinado no dia 30 de maio como parte do pacote na busca de recursos para subsidiar, pelo menos em parte, o valor em que foi diminuído o preço do óleo diesel no Brasil. E nós aprovamos por uma margem de voto significativa. Eu, nesse momento, quero agradecer muitíssimo cada senador e cada senadora. Aqui nós temos o senador Flecha Ribeiro, que foi extremamente solidário com a Zona Franca de Manaus, nos deu total e restrito apoio, não apenas com o voto, mas com o seu trabalho, porque assim como ele, deputado federal do Estado do Pará, como todos os deputados nordestinos, assim como nós, sabem o quanto para nós é importante. Permite uma parte, pois não, o quanto só concluir essa parte, o quanto é importante essas políticas de desenvolvimento regional. E no caso, em tela, Zona Franca de Manaus, este é o único modelo baseado em incentivos fiscais previsto na Constituição brasileira. É o único. E veja, não pode um presidente da República dispor de decretos, ou seja, da sua possibilidade legal de diminuir ou aumentar tributos por decretos e, dessa forma, atingir tão profundamente a Zona Franca de Manaus como ele atingiu com o último decreto. E nós entramos com o projeto de decreto legislativo não porque discordamos somente do conteúdo do decreto presidencial, mas pelo seu caráter de inconstitucionalidade. E eu tenho certeza que muitos dos senadores e senadoras que votaram ao nosso lado votaram por conta disso, votaram em nome da segurança jurídica. Conceda a parte, senador Flecha. Presidente João Berto, senadora Vanessa, me concede uma parte. Eu quero parabenizar, senadora Vanessa, a bancada do Amazonas no Senado Federal. Vossa Excelência, senador Eduardo Braga, senador Omar Aziz, pela forma unida que defende os interesses do Estado irmão e vizinho nosso. Lamentavelmente, no Pará não existe isso. Eu digo aqui a todos que nos assistem, meus amigos e amigas do Pará, que, lamentavelmente, gostaria muito que, ao defendermos o Pará, o fizéssemos em união, para que o Estado pudesse sair atendido. E apoiei o pedido de Vossa Excelência, do senador Eduardo Braga, do senador Omar Aziz, para que aprovássemos o decreto legislativo, porque a bancada do Amazonas se comprometeu comigo de que nós aprovaríamos o projeto de zona de livre comércio em Santarém, que está com a relatoria do senador Omar Aziz há 3 anos. E o projeto é de 2010. O projeto tem 8 anos, está há 3 anos com o senador Omar Aziz. O senador Omar Aziz, então, acordou comigo de que liberaria o projeto para que nós pudéssemos dar andamento a ele e aprovar. Porque, senadora Vanessa, eu digo que o Pará é uma ilha cercada pelos estados todos da Amazônia, todos com incentivos federais, todos. É zona de livre comércio, é zona franca, e o Pará é o único que não tem nada. Então, eu pediria novamente aqui o apoio para que nós pudéssemos avançar e aprovar a zona de livre comércio em Santarém, no estado do Pará. Senador Flecha, dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência tem razão. O sistema Zona Franca de Manaus, Superintendência Zona Franca de Manaus,
ele administra não apenas o Parque Industrial Incentivado, e hoje nós temos mais de 600 grandes empresas que atuam, que produzem na Zona Franca de Manaus, mas também administra os incentivos fiscais, garantido a vários municípios do interior da nossa região, da Amazônia Ocidental e parte da Amazônia Oriental, onde está o estado do Pará. Por exemplo, o estado do Amapá tem área de livre comércio Macapá e Santana, não é? Vossa Excelência conte com o nosso apoio, não tenho dúvida nenhuma, o senador Omar deverá apresentar o seu relatório, contem com o apoio integral da bancada do Estado do Amazonas, assim como Roraima tem área de livre comércio, como Rondônia tem área de livre comércio, Acre, acho justo, extremamente justo, o pleito do Estado do Pará para que também tenha. Mas, enfim, então eu quero, senhor presidente, agradecer aqui muitíssimo a todos os nossos colegas senadores e senadoras, alguns até que votariam contra a matéria e, por nosso pedido, se abstiveram, não votaram contra. A esses todos que nos ajudaram, inclusive, a dar o quórum, ficam os nossos agradecimentos e o reconhecimento, entendendo que nós precisamos fazer exatamente isso. E por isso é que existe o Senado Federal, para representar as nossas unidades da federação. Porque como seria a nossa vida caso não existisse o Senado Federal? A vida dos estados do Amazonas, Acre, Rondônia, do norte inteiro, somando todos os parlamentares do norte, não chegaríamos ao número dos parlamentares de apenas um estado, que é o estado de São Paulo. Então, aqui é que nós buscamos o equilíbrio federativo. E a nossa região, sem dúvida nenhuma, o estado do Amazonas, vive de incentivos fiscais. E isso, quando colocamos na balança, e não podemos atuar apenas e somente com a cabeça da Receita Federal, porque se assim fosse, nós não teríamos prorrogado a Zona Franca de Manaus até o ano de 2073. Graças à sensibilidade do presidente Lula, da presidenta Dilma, nós não apenas prorrogamos a Zona Franca de Manaus, como garantimos sempre a sua competitividade, e isso é muito importante. E se colocarmos numa balança custo e benefício da Zona Franca de Manaus, porque não é incomum o fato de abrirmos jornais, revistas e lermos lá números frios dizendo apenas de isenção fiscal, a Zona Franca de Manaus contribuiu para que a União não arrecadasse X milhões, 23 milhões de reais e assim vai. Está errada essa conta. Teria que ser outra conta colocada ao lado. Quanto custaria as ações de preservação da floresta amazônica no maior estado do Brasil, na maior unidade da federação, que é o estado do Amazonas, que tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados? Quanto isso custaria à União? Certamente muito mais do que aquilo que se traduz em incentivo fiscal. E mais do que isso, quanto para cada real incentivado que se deixa de arrecadar, segundo dados de técnicos, mais de R$ 1,60 são arrecadados. O estado do Amazonas é a unidade da federação da região norte que mais contribui com a arrecadação de tributos federais. Mas, enfim, comemorando a nossa grande vitória, que eu repito, não é a vitória do estado do Amazonas ou da Amazônia, acho que foi a vitória do Brasil, mesmo porque estes recursos iriam para subsidiar o óleo diesel, ia bater diretamente no caixa da Ipiranga, da Shell e de tantas outras importadoras e produtoras de petróleo no nosso Brasil. Mas já na grande comemoração que fazemos, quero comunicar aqui que nós, da bancada do Amazonas, todos, senadores, deputados federais, estaremos às 16 horas em reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, que conhece e domina perfeitamente o assunto e que, em uma reunião com a presença de toda a bancada federal, do governador do estado do Amazonas, do ministro da Fazenda e do secretário da Receita Federal, se comprometeu que, caso o Senado Federal votasse o decreto legislativo, ele imediatamente colocaria o projeto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. Então, estaremos com ele logo mais, encaminhando esse pleito. E se Vossa Excelência me garantir 2 minutinhos, senador João Alberto,
Para concluir, eu quero dizer o seguinte, eu acabei de receber aqui de meu gabinete uma matéria que foi publicada agora, 12 horas, há poucos minutos, às 12 horas, há 2 horas, 12 horas e 13 minutos, exatamente há 2 horas, porque nós estamos a 14 horas e 13 minutos agora. Publicada uma matéria dizendo o seguinte, senadores articulam votar ainda hoje projeto das distribuidoras. E aqui diz que é o governo, o líder do governo no Senado Federal, senador Romero Jucá, que está pressionando o presidente do Senado, senadora Ângela Eunice Oliveira, para que vote a matéria no dia de hoje. A matéria da privatização das nossas distribuidoras de energia elétrica. Eu quero dizer que estou tranquila, porque na reunião de líderes do dia de ontem, o senador Eunice Oliveira garantiu a todos os líderes que lá estavam que não colocaria essa matéria para ser votada no plenário do Senado Federal, porque é impossível debater e votar uma matéria de tamanha envergadura sem que haja um mínimo debate. Vejam, senhores, eu venho do estado do Amazonas. A empresa Amazonas Energia, senadora Fátima do Amazonas, é aquela que concentra a maior dívida, 20 milhões de reais aproximadamente. Pois bem, o que eles querem fazer com esse tal projeto que querem aprovar na marra, rapidamente, é fazer com que a União assuma essa dívida para vender a Amazonas Energia saneada, sem um centavo de dívida, por 50 mil reais. 50 mil reais. Sabedores que somos, que não haverá investimentos no interior porque não há lucro no interior, não há lucro. Então, eu quero dizer que o líder do governo pode pressionar o quanto quiser, porque o presidente do Senado Federal tem palavra, e a palavra dele é que não colocará esta matéria para ser votada agora, porque ela precisa de um debate profundo, inclusive nas comissões. E aqui é a casa alta do Parlamento brasileiro e nós não podemos atuar como se fosse apenas Eu estou concluindo, apenas um anexo da Câmara dos Deputados. Isso não é o anexo da Câmara dos Deputados, isso é o Senado Federal, que merece respeito e que todos nós, todos os 81 senadores e senadoras têm que ter o direito mínimo de debater cada matéria com profundidade que votará no plenário do Senado Federal. Então, concluo a minha participação, presidente João Alberto, cumprimentando mais uma vez o nosso presidente, senador Eunice Oliveira, pela sua postura de responsabilidade com a nação brasileira. Isso é que é o mais importante. Obrigada, presidente.